Vereador Paulo Araújo chegou aqui, trouxe chuva, tem meia hora que ele tá aqui no estúdio, desde as 7h30, trouxe chuva, tem a Arsec, tem a Sodoma, tem prisão do Fayad. Resumindo, todo ele tem que estar aqui, né, Antero? E aí, como vereador Paulo Araújo, como é que repercute na Câmara a prisão do Fayad, já que ele é o procurador da Câmara? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia, Antero, Mauro, ouvintes, minha amiga Laís, lá de Tangará da Serra. Fiquei sabendo agora, pela voz da colega jornalista Laís. Nós não tivemos a oportunidade ainda de discutir esse assunto, né? Fato novo. Pego de surpresa. Tá, agora vamos falar do assunto para o qual você foi convidado. A regulamentação do Uber. O prefeito Emanuel Pinheiro falou contra o Uber, pipocou na rede social críticas a ele. Né? Qual que é o posicionamento da Câmara? A Câmara é a favor ou contra a regulamentação do Uber e o que a Câmara está fazendo para isso? A Câmara vai discutir o assunto com a sociedade. Nós propomos aí um requerimento de autoria minha, vereador Paulo Araújo, juntamente com o colega vereador do Partido Progressista, vereador Diego, que foi aprovado por todos os vereadores da casa, a fim de que a gente possa ouvir a população, ouvir a sociedade, os segmentos organizados sobre a normatização de um serviço de plataforma, serviço de tecnologia, né? No caso especificamente nós denominamos a Uber, né? Uma empresa também do ramo, e também com relação às concessões dos taxistas, né? Nesta mesma audiência pública nós vamos discutir com a sociedade, dando a oportunidade aos segmentos organizados para que a gente possa ouvir demandas. Vários municípios do Brasil têm a normatização dessa plataforma, né? A exemplo de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Brasília, cada um com uma normatização específica. Tá, e vocês já pegaram esses modelos de normatização, de regulamentação? Pegamos de todos os municípios, cada um com uma característica diferente, né? Até porque há um entendimento divergente com relação à regulamentação em si, a ordem jurídica nacional, a lei federal que normatiza o setor, não traz especificamente nada com relação a transporte privado individual. Por isso, no ordenamento jurídico, quando não há proibição, o seu funcionamento hoje é legal no Brasil, cabendo aos municípios se normatizarem. No mínimo, saber quem são estes que estão se prestando a fazer esse serviço. Quem são os Ubers, né? Quem faz parte do Uber, do YouGo, YetGo, são várias plataformas que vêm oferecendo esse tipo de serviço privado à população, cabendo aos municípios normatizarem tal serviço. E é isso que nós estamos propondo fazer em Cuiabá. Ouvir a população. Há um indicativo, há um clamor muito grande pela normatização, pelo serviço Uber, que hoje vem prestando serviço de boa qualidade a preços justos, né? E o que é que nós vamos fazer com os taxistas? No Rio de Janeiro, por exemplo, lá teve uma normatização interessante. Os taxistas se tornaram Uber no município do Rio de Janeiro. Aqui na prática está acontecendo isso, né, vereador? Estão abandonando o táxi para com seus carros particulares fazer o serviço. Alguns que têm carros. Alguns que têm carros. Um dos grandes problemas de Cuiabá, e eu acho que esse assunto que a Câmara devia mexer nesse vespeiro, porque o que acontece aqui, irmão? Aqui é o seguinte, antigamente, quando o vereador perdia a eleição, o prefeito do partido dele contemplava ele com pontos de táxi. Então, tem pessoas que têm 12, 13, 14, 15 pontos de táxi e coloca seguradores. Né? Eu depois que saí da Câmara, eu fui vereador, mas enquanto estava na Câmara eu não tive essa percepção. Depois que saí da Câmara eu tive a convicção, quando fui deputado federal, senador e tal, de que a solução aqui é transformar o segurador em proprietário do táxi. Aí resolve o problema, sem prejudicar o proprietário. Indeniza ele, né? Indeniza ele lá o valor do carro e talvez até um valor simbólico do ponto, porque o ponto é concessão pública, né?
que ninguém pode ter mais do que um táxi. Pronto, resolve o problema. De fato isso acontece. De fato isso acontece. Tanto é que o Ministério Público Federal vem fazendo uma discussão com relação à questão da normatização e prevendo justamente essa situação, onde há uma exploração desleal sobre aquele condutor do táxi. Não, mas de fato isso não acontece. De fato, acontece diferente. Tem um monte de seguradora aí. Existe a exploração do motorista. Existem empresas que têm 14, 15, 30 táxis. Exatamente. O Ministério Público Federal, inclusive, em sua página, vem discutindo, colhendo informações da sociedade, quando ela traz para si uma discussão com relação à normatização do Uber e a questão dos taxistas, que no ordenamento jurídico são duas coisas diferentes: transporte privado individual, transporte público individual. É justamente trazer para dentro de uma normalidade de mercado, porque da forma como está hoje concebido, facilmente nós teremos o fim deste modelo que está aí. A partir do momento que a gente admitir a entrada de novos serviços, de novas plataformas, a exemplo da Uber, obrigatoriamente nós vamos exigir que os taxistas hoje, transporte público individual, desempenhem uma atividade melhor qualidade, né, com preço justo. Automaticamente nós vamos excluir e banir essa modalidade perversa que há anos existe, não só em Cuiabá, mas em outros municípios, mas que o poder público e nós da Câmara Municipal temos a obrigação de discutir juntamente com a sociedade. Todos os vereadores da nossa Câmara, ela vem discutindo esse assunto importante, assunto recorrente. Esses dias atrás eu fiz uma enquete em minha página do Facebook, perguntando à população se ela é a favor ou contra o Uber. Eu recebi quase 1000 mensagens da população participando, dando a sua opinião, como é que a população imagina um serviço tão importante para nossa capital, tendência mundial. Hoje praticamente todos os países já aderiram a essas plataformas digitais, né? Essas empresas de tecnologia. Eu quero saber a minha segurança como cidadão. É isso. Porque assim, o cidadão, para ser taxista, ele tem uma série de exigências. Inclusive tem que fazer um levantamento na Secretaria de Segurança Pública, ter um atestado de nada consta, etc e tal. E o cara, para ser uberiano, o cara faz aqui um acordo na digital. A minha sogra tem 87 anos de idade. Ela foi convidada para ser motorista do Uber. Porque eles mandam mensagem para todo mundo: o que cair na rede é peixe. Entendeu? Eu quero saber o seguinte: qual que é a garantia que eu vou ter que o meu filho, que a minha filha não vai pegar um estuprador? Se nós do poder público, Antero, não fazermos essa discussão com relação à questão da normatização, a coisa corre solta. Por exemplo, em Brasília, exige carteira de motorista com mais de 5 anos de experiência, carteira B, certidão criminal, cadastro e pagamento anual ao poder público. São Paulo já fez diferente. São Paulo cobra 0,10 centavos por quilômetro rodado e mais documentações exigidas: carteira de motorista, antecedentes criminais, né? Entre outras. Cada município traz as suas exigências. Brasília, por exemplo, exige tão somente carteira de motorista, antecedentes criminais e um registro no órgão competente. Nós aqui em Cuiabá, nós precisamos fazer essa provocação. Lá em São Paulo, por exemplo, estipulou-se uma cota. É tal cota, daqui para frente não se cadastra mais Uber. Aqui em Cuiabá, nós precisamos fazer essa discussão. Da forma como está, nós temos aproximadamente 500. Mas nós temos 500 mesmo? Quais são os cadastros? Então nós precisamos nos antecipar e fazer essa boa provocação com a sociedade, com a comunidade, com o poder público. E estamos recebendo aqui uma mensagem do Valdemar Schultz. Bom dia, é uma máfia do táxi. Tem que fazer o que o Antero está falando mesmo. Uber, ótimo serviço, indispensável atualmente em Cuiabá. Valdemar Schultz. Aí ele acrescenta: se limitar a quantidade de Uber, vai criar uma nova máfia. Tem que ser liberado. Apenas
regulamentado. Tá aí a voz do cidadão, a voz do povo aqui. Muito obrigado ao Valdemar Schultz. Opinião importante. Quando o vereador se referiu à questão de São Paulo, que já cobra um valor sobre o quilômetro rodado e que estabelece, enfim, limitação do número de carros para a praça, você automaticamente tem uma dificuldade que é exatamente incidir custos, né? Porque o grande diferencial do Uber, além da qualidade dos veículos, é o preço, né? Que costuma ser 1/3 do custo do táxi convencional, né? Então, me parece assim que a intervenção, a regulamentação tem que ser muito cuidadosa para que não se perca a essência do Uber, que é a liberdade do cidadão de escolher, né? Outra coisa, Antero, você falou em segurança, isso e aquilo, tudo é registrado na plataforma. Do momento que você chama, identifica o motorista que está o motorista que aceitou a sua corrida, ele aparece no seu computador com nome, com foto, com os dados todos, placa de carro. Quer dizer, o sujeito está exposto muito mais, às vezes, do que um taxista que é funcionário de um dono de ponto. Já sabe quem é. Eu sou a favor do Estado mínimo nessas intervenções. O Estado tem que cuidar de segurança pública, saúde e educação. Eu defendo, Antero, a normatização próximo daquilo que Brasília estipulou como normatização, que é saber quem são essas pessoas, quem são os motoristas, seus antecedentes criminais e registro no órgão competente. É o Estado mínimo. O mercado regula o serviço. Nós não temos um ordenamento jurídico específico para transporte privado individual, portanto, o mercado regula. Se você perguntar hoje para a população em Brasília que fez adesão em massa ao Uber, quase todas com posicionamento favorável a esse importante serviço. Tanto é que o próprio governo federal inovou. O Ministério do Planejamento adota uma planilha, um sistema semelhante ao Uber para poder fazer o transporte dos seus servidores de um local para outro. Não é a plataforma Uber, né? A Uber é uma empresa. Nós temos várias empresas no setor. A YouGo, a YetGo, das mais variadas. Mas não adianta, o que massificou foi não, e já estão, o nome que veio primeiro e tal, né? Mas assim, hoje já tem uma disputa dessas plataformas aqui no mercado de Cuiabá, né? Arregimentando motoristas, enfim, isso é bom, porque o taxista não tem concorrente, né? Cobra caro, é um serviço de má qualidade, com os veículos velhos, são veículos, a maioria deles sem ar-condicionado, são carros básicos, né? O grande problema dos taxistas para mim é que os motoristas são explorados. E os motoristas explorados, além de tudo. Mas eu estou olhando para a ótica do consumidor, do usuário, sim, do serviço, né? Então, assim, é óbvio que o Uber ganha, o Uber, o Yeti, todos eles ganham disparado do sistema atual. A tendência da Câmara qual que é? A tendência é aprovar, é normatizar, né? Nós temos colegas vereadores ali que inclusive são usuários de Uber. A prioridade nossa nessa discussão tem que ser a população, ouvir o que é que a população quer para si. A população tem um indicativo presente, que é a utilização e ampliação do serviço Agora, de Uber na nossa capital. A grande argumentação do taxista ou do dono do táxi, né? Que é melhor e até pontuar. Do taxista que explorado não percebe. Não percebe. Mas o táxi paga alvará, o táxi paga imposto, o táxi paga não sei o quê, e por isso que tem um custo alto, etc, etc. É isso mesmo? Nós precisamos distinguir, são coisas totalmente diferentes. Táxi é transporte público individual, administrado, as suas concessões, as suas normatizações pelo poder público. Plataforma, empresa de tecnologia, Uber é transporte privado individual. O Uber não pode sair aí pelas ruas da capital pegando passageiros.
É isso o diferencial aí dos dois serviços. São serviços que são chamados quando a população procura aquela plataforma e a plataforma designa aquele motorista para atender a demanda deste cidadão. O taxista, por exemplo, já tem um outro perfil. O taxista pode andar pelas ruas, pelas avenidas públicas de nossa capital, né? No momento em que um passageiro estende a mão, o taxista, ele para e ele faz aquele tipo de serviço. São serviços, a princípio, semelhantes, porém com características diferenciadas, né? E a gente tem que entender isso e aplicar a normatização, o ordenamento jurídico presente, para que a gente não possa incorrer, por exemplo, de caracterizar um serviço hoje privado, da livre iniciativa, né? Que o mercado o mercado ele vai automaticamente se moldando a um serviço específico de transporte público individual, que é o caso dos taxistas em nossa capital. Tô quase trazendo o Valdemar Schultz para ser nosso comentarista aqui, porque tô concordando com tudo que ele manda aqui. É injusta a regulamentação do Uber e não resolver o problema do taxista, que é pai de família também. Por isso que eu acho, tinha que fazer esse projeto do taxista virar dono do ponto. Aí, se ele quiser ser taxista e uberista, é problema dele. Mas esse negócio de ponto, Antero, você vê que já é um negócio tão ultrapassado. O conceito. Não, sim, mas resolver pelo menos para ele ficar dono do táxi. Pontos hoje resolvem duas situações: ponto fixo em shopping, ponto fixo em aeroporto. E olha lá, né? O aeroporto ninguém quer mudar para Uber. O taxista ganha mais sendo taxista. Agora, essa preocupação com relação à questão dos taxistas, tanto é que neste requerimento de audiência pública nós estamos apenas discutindo a situação do Uber, mas também a situação dos taxistas. Nós estamos organizando a melhor data. Por este mês ser um mês festivo, de carnaval, nós estamos propondo uma data onde todos possam efetivamente participar. Tem uma mensagem aqui de áudio, vamos ouvir. Bom dia, Antero. Aqui é o Carlos, sou taxista há 17 anos. Pergunta pro vereador aí se ele sabe quanto que foi as taxas nossas durante esse ano. Só da prefeitura foi R$630. E pergunta quanto que o Uber estão pagando para a prefeitura, se eles recolhem algum imposto. Se até os carros deles que rodam são placa de Belo Horizonte. Nem multa, se fizer, não vai ser cobrada aqui em Cuiabá. Essa é uma concorrência leal ou desleal? Tá, muito obrigado pela participação. Com a palavra, Paulo Araújo. A situação do veículo, por exemplo, é uma situação que eu vou propor que os veículos que utilizam estas plataformas sejam veículos com placas de Cuiabá. A exemplo de Porto Alegre. Olha, quando ele fala Belo Horizonte, ele está se referindo a veículos locados. Para você ver como o serviço é lucrativo e como o taxista, o serviço de táxi é caro. Porque o Uber, custando pro usuário, 1/3 do custo do táxi, o sujeito ainda assim pode alugar o carro. Olha só como existe gordura para ser queimada no serviço de táxi. Agora eu quero saber o seguinte. E outra coisa, R$600 por ano. É o que paga. É um valor. Por uma concessão, né? Que um valor que é o taxista, que é o táxi Vamos hoje, a qualidade. Aqui, tem uma outra mensagem, só pra gente encerrar aqui. Antero, bom dia. Com relação aos taxistas, essa discussão, o taxista que ele paga alvará, porém ele compra o carro com desconto. Ou seja, paga mais barato no carro, ele tem uma série de benefícios fiscais que o motorista Uber não tem. Ou seja, no meu ponto de vista, essa discussão de que ele paga alvará, ela é equilibrada. Exatamente esse ponto que eu acabei de citar, e sem falar que geralmente o motorista ou o taxista, ele é o quarto, quinto na linha sucessória. Existe uma máfia que já vem explorando isso. Biloca, bom, eu não entendi, deve ser alguma, aluga esses espaços. Então o Uber tem que estar presente. A sociedade, sim, obrigado. Aí ele coloca, eu não sei qual que é o nome dele, infelizmente não tem como te agradecer, mas muito obrigado pela mensagem. Tem uma outra mensagem aqui também sem nome, por gentileza, coloca o nome da mensagem. O táxi é uma situação de complexidade para a resolução da situação deles, pois eles possuem vários benefícios que os Uber não têm. Então fica complicado. Rafael Bruno. Tá, muito obrigado, Rafael Bruno. Até na discussão de imposto, o anterior foi o Genilson. Até na discussão de imposto,
o táxi perde, né? Porque ele tem, pode juntar, dá 10 anos, o que ele tem de desconto na aquisição do veículo, dá 10 anos de taxa da prefeitura. O que está claro aqui, e o que o poder público tem que ouvir qual que é a receita da prefeitura com isso? É pequenininha, né? O que nós temos que ouvir, Antero e ouvinte, é justamente a sociedade. O que é que a sociedade quer? A sociedade quer este serviço. Há um indicativo muito claro da vontade da sociedade em aprimorar. É uma tendência mundial. Nós vamos aderir de forma consciente. O poder público, neste caso eu defendo a intervenção mínima, é que o poder público, no mínimo, conheça quem são essas pessoas para que a gente possa dar uma segurança à população. O serviço hoje no Brasil é legal. Uma coisa que poderia ter nessa regulamentação é assim que mensalmente o município tem uma secretaria que não é Secretaria de Segurança, tem um outro nome? Ordem Pública. A Secretaria de Ordem Pública recebesse o relatório do Uber. Porque ou o relatório ficasse disponível no mínimo por 60 dias. Porque ocorrendo algum incidente que as forças de segurança pudessem requisitar o relatório, baseado naquilo que você falou. Que se eu chamei o Uber aqui, não é assim que você falou? Não, chama, é tudo identificado. Chamei, identifica o trajeto que ele fez e o trajeto para onde ele me levou. Então identifica quem é ele. Então que isso ficasse à disposição das autoridades por 60 dias. 8h31 nós temos que encerrar, infelizmente, rádio é tempo. Ficou pergunta, hein? Ficou pergunta, ficou muita pergunta dos ouvintes, nossas. Eu acho que isso é um assunto que merece um debate um pouco maior, chamar alguém. Depois da audiência pública, a gente cobre a audiência e traz de novo o Paulo Araújo e outros vereadores aqui para debater. Vamos ver se a gente acha um vereador a favor do Uber e outro a favor do taxista para a gente fazer um debate aqui, né? Agora, uma coisa, regulamente o Uber, mas olhem com carinho a situação dos motoristas de táxi. Não estou falando das empresas, não. Dos motoristas de táxi. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço a oportunidade.